Eu estive orando esses dias que antecederam essa data, uma palavra para Deus, né? E eu orando a Deus, conversando com Deus, eu disse para Deus que essa mensagem a qual eu vou ministrar possa realmente fazer um efeito na vida da igreja. Normalmente nós saímos de um congresso como esse, eu falo por mim e pelos meus amigos. Às vezes nós saímos de um congresso e chegamos em casa e comentamos um com o outro uma linha de pensamento sobre a pregação. Comentamos coisas, por exemplo, como: nossa, o pregador tem um grande conhecimento, o pregador fala bem, mas dificilmente nós comentamos com a nossa mãe ou com os nossos irmãos palavras como: aquela mensagem vai mudar a minha vida, aquela mensagem pode dar um upgrade na minha vida espiritual. Dificilmente nós comentamos isso. Então, se vocês saírem daqui e não falarem isso que eu falei, eu acho que para mim vai ser uma grande decepção. Eu espero que essa mensagem possa mudar a vida de vocês. Deus colocou uma mensagem que fala do poder e da grandiosidade do que é Deus. A igreja do século XXI, a igreja contemporânea, ela tem mudado a adoração a Deus. Nós não adoramos mais Deus por aquilo que Ele é. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Isso não é adoração. Isso não é render glórias a Deus. Adorar a Deus é muito mais do que isso. E eu estive orando em cima disso para Deus. O tema vem de encontro, conectados com Jesus. Nem eu, Wagner Magalhães da Silva, tenho a noção do que é estar conectados com Jesus. É muito profundo, é muito profundo. Eu diria que eu estou engatinhando como uma criança para um dia ser conectado com Jesus. É muito profundo sentir o que Jesus sente, pensar o que Jesus pensa. Isso é uma pessoa conectada com Jesus. E o versículo não poderia ser melhor. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu peço para que a igreja fique em pé, por favor. Eu peço que a igreja fique em pé e que seu coração se ajoelhe diante de Deus. Salmo número 8. Esta mensagem, Deus colocou no meu coração algum tempo atrás. Eu cheguei até a ministrar ela em alguma congregação, se não me falha a memória, Calábria. Porém, Deus ardeu essa palavra em mim, e eu creio que Deus vai trazer um novo entendimento. Salmo de número 8, versículo de número 3 e 4. Diz assim: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Ou repetir: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venha visitá-lo? Amém. Podem sentar-vos. O intuito de falarmos desses dois versículos é falar um pouco da majestade do nosso Criador. Nesses últimos dias, Deus tem falado através de Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, ele definiu isso muito bem. Havendo Deus falado de muitas maneiras e diversas formas pelos teus servos, os profetas, nesses últimos dias nos falou por Cristo. Cristo é a expressão exata de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus. Esse salmo, ele foi escrito por um dos maiores nomes da Bíblia. Estamos falando de Davi. Davi escreveu salmos falando sobre tristeza. Davi escreveu salmos falando sobre alegria. Davi falou sobre renovo espiritual. Davi escreveu salmos famosos como o Salmo 23.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que agora Davi, escrevendo o Salmo 8, não é mais o jovenzinho, pastora, da funda, que derrotou Golias. Davi agora é um homem de experiências com Deus. Para Martinho Lutero, Davi foi o maior teólogo que já existiu, porque para Lutero somente a experiência é que faz um teólogo. Então, quando um homem enfrenta a morte de um familiar, quando um homem enfrenta o desemprego, quando um homem enfrenta uma luta financeira, tudo isso leva o homem mais perto de Deus. Tudo isso leva a mulher mais perto de Deus. E só a experiência é que faz um teólogo. Nada mais lindo do que vermos nas Escrituras o próprio Deus falando de si mesmo. Quando Deus toma a primeira palavra para ele, quando Deus começa a falar de si mesmo, é grandioso. Deus começa a falar coisas sobre ele que o homem jamais pensou em falar sobre Deus. Deus, certa vez, num debate com Jó, olhando para Jó, Deus disse para Jó: onde estava tu quando eu firmava os fundamentos da terra? Quando Deus, no livro de Isaías, ele diz: eu sou aquele que do alto céus vejo as nações, e as nações diante de mim são como uma gota dentro de um balde. Você tem noção da grandeza que é Deus? Enquanto estivermos nesse corpo mortal, nós não conseguiremos compreender a grandeza do Deus que nós servimos. Mas existe algo fantástico no coração de Deus. Embora Ele tenha todo o poder, Ele não se resume em poder, Ele se resume em amor. Você nunca vai ver versículos na Bíblia escrito dizendo: Deus é poder. Você sempre vai ver: Deus é amor. Porque todo governo que é centralizado no poder, Leandro, ele não tem abertura para misericórdia. Haja vista o que o governo de Hitler fez na Alemanha. O que ele fez no mundo era um governo centralizado no poder. Só de crianças ele matou mais de 1 milhão. 3 milhões de pessoas, 1 milhão só de criança. Eu não preciso nem ir longe. Haja visto o que a nossa ditadura militar fez no Brasil. O tanto de pessoas que morreram. Foram governos centralizados no poder. E quando um governo é centralizado no poder, você nunca vai ver uma mão esticada de misericórdia. Mas louvado seja Deus, que o nosso grande Deus, Ele é amor. E por Ele ser amor, hoje tem uma mão esticada para você, dando mais uma possibilidade. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: quem é o homem para que com ele se importes? Quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? Davi olhou a imensidão do universo. E quando Davi olhou a lua, as estrelas, e viu como o universo é infinito, e como nós, seres humanos, somos tão pequenos diante da criação, Davi exultou e fez a pergunta: quem sou eu? Quem é o Wagner? Quem é a pastora Vasti? Quem é o Valtinho? Quem é o pastor William? Quem é você para que Deus visite você? Quem é nós para que Deus nos visite? Como já dissemos no início da mensagem, é lindo quando o Todo-Poderoso toma a palavra para si e fala do poder dele. Mas existe algo que é mais lindo ainda. É quando você olha para Deus e consegue adorar Ele na beleza da tua santidade. Lindo é quando o homem chega diante de Deus e adora a Deus não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Esse é Deus. E vemos que o rei Davi se deleitou diante da maravilhosa criação do Eterno. E não é para menos, Davi estava olhando para uma noite linda com a lua e as estrelas. No ano de 1961, um astronauta russo chamado Yuri Gagarin, ele foi o primeiro homem a ir ao espaço.
Detalhe, ele não foi o primeiro homem a pisar na Lua. O homem viria a pisar na Lua somente no ano de 1969 com Armstrong. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir ao espaço. É de Yuri Gagarin a famosa frase, a Terra é azul. Diz a história que quando ele recebe o convite para ser o primeiro homem ao espaço, dizem que ele não conseguiu dormir, pastora, porque Yuri Gagarin era um homem muito religioso, Leandro. Ele não conseguiu dormir, porque ele ia ser o homem a chegar mais perto das estrelas. Nunca ninguém chegou fisicamente tão perto das estrelas. Diz a história que os amigos dele zombavam. Você vai ver o Papai do Céu? Você vai ver o Deus? E Yuri Gagarin não conseguia dormir. E diz a história que chegou o tão esperado dia. E ele sobe e ele vê a Terra parada no nada. Isso impactou a vida dele. Ele volta dessa experiência impactado com o poder de Deus. E diz a história que um dia ele está dentro de um restaurante. E esse restaurante está cheio de pessoas admirando aquele homem que foi o primeiro homem a ir ao espaço. E eles olharam para Yuri Gagarin e disse: e aí, você viu o Papai do Céu? Você viu Deus? Yuri Gagarin olhou para todos, silêncio, fez silêncio para todos. Ele abriu o caminho e ele subiu em cima de uma mesa. E todos parados, com os olhos fitos nele, olhando para ele, ele disse para todos: eu não vi Deus, mas eu vi as obras do meu Deus. Lindo é quando o homem consegue chegar a Deus pela fé. E não para por aí. Passado algum tempo depois, James Irving, o 8º homem a andar na Lua. O detalhe dele é que ele era evangélico, como eu e você. E diz a história que quando ele relata no seu testemunho, quando ele começa, Leandro, a andar na Lua, o coração dele começa a pegar fogo. O Salmo 121 flui no coração dele. Elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diz a história, James Irving, relatando, ele disse que ele sentiu a presença de Deus na Lua. A partir daquele momento, a vida daquele homem mudou. Sabe por quê? Ele deixou de ser evangélico e se tornou um homem nascido de novo. Eu não tenho dúvida que hoje você vai sair daqui diferente de como você entrou. Diferente. Sabemos que toda a beleza que Davi estava admirando naquela noite, os nossos cientistas chamam de Via Láctea. Prometo que eu não vou ficar na ciência, essa introdução. Tudo que Davi estava vendo, os astros, as estrelas, nós conhecemos esse endereço no universo como a Via Láctea. Nós moramos na Via Láctea. Só nesse endereço onde nós moramos, irmão Jorge, existe mais de 100 bilhões de estrelas. E o Sol é apenas uma delas. Uma delas. E se eu dissesse para você que existem mais de 50 bilhões de Via Lácteas igual a nossa? Você consegue compreender a altura, a profundidade do Deus que você serve? Será que esse Deus, ele merece adoração somente por aquilo que ele dá para nós? Ou por aquilo que ele é? Esse é o Deus que você serve. Se Davi soubesse que existe mais de 50 bilhões, Leandro, de Via Láctea, eu diria que a pergunta e a resposta de Davi seria o Salmo 8. Quem é o homem, Senhor, para que o Senhor o visite? Quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? E tudo isso que Deus criou não foi para se exibir. Porque além do seu infinito poder,
existe algo que Deus tem muito lindo no coração, é a humildade. Uma coisa que Deus tem, que nós não temos, é a humildade. Deus poderia pegar esses 100 bilhões, estas 100 bilhões de estrelas, pastora, e apontar para Ele, e receber toda aquela luz. Só que Deus não fez isso. Ele apontou as estrelas para nós. Porque Ele se preocupa com nós. Deus, Ele é tão detalhista, que o mesmo Deus que criou o sol, é o mesmo Deus que criou a formiga. Olha como Ele é detalhista. E por que você, igreja, anda tão preocupado e ansioso com o dia de amanhã? Será que o sol e as formigas valem mais do que vocês? Não respondem, meditem. Deus fez tudo isso, não para olharmos e admirarmos sozinhos, como os muitos cientistas fazem. Deus fez tudo isso para compartilhar conosco. Tudo isso foi feito para compartilhar conosco. Deus havia dado tudo isso ao homem, a lua, as estrelas, as frutas, sabe aquelas coisas que para nós no dia a dia normal, nós não valorizamos mais, como respirar, como água. Quem faz isso muito bem é o novo convertido. O novo convertido, ele admira tudo, ele consegue ver Deus em tudo. Deus havia dado tudo isso ao homem, lua, estrelas, planetas, sol, tudo Deus tinha dado para o homem. E Deus não deu tudo isso para o homem hoje. Tudo isso foi dado no jardim do Éden. O homem vivia com Deus. O homem era conectado com Deus. O homem pensava o que Deus pensava. O homem se alegrava com o que Deus se alegrava. O homem mergulhava em Deus. O homem era conectado com Deus. O homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para viver com Deus. Porém, o homem perdeu tudo isso. A história vocês já conhecem muito bem. O homem perdeu tudo isso no jardim do Éden. Desde aí o homem anda numa busca. A busca para tentar se conectar com Deus. Porém, Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir de tudo isso. Deus fez com a terra aquilo que um homem e uma mulher faz quando está para se casar. Ele mobiliou a terra para nós. Ele colocou o sol no devido lugar, os mares no devido lugar. Deus fez tudo isso para nós. E depois de Deus nos ter dado toda a beleza da criação, para admirá-la e usufruí-la, Deus nos deu o maior presente de todos. Deus nos deu Jesus de Nazaré. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu brinco às vezes com a minha noiva. Às vezes, quando eu quero agradar ela, eu compro 3 presentes. Eu dou os mais baratinhos no começo, ela já fica toda feliz, empolgada. Aí, quando ela acha que já ganhou tudo, eu venho com o presente mais valioso. Aí ela se apaixona mais e mais ainda. Deus fez isso conosco. Ele deu tudo para nós. Santo Agostinho, ele disse uma frase muito linda. Deus não tinha mais nada para dar para a humanidade. Por isso Deus se deu a si mesmo. Deus não tinha mais nada para dar para você, igreja. Deus havia dado tudo para a sua realização. Tudo em Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando olhamos para Deus com fé,
Quando olhamos na pessoa de Jesus de Nazaré, estamos olhando para Deus. Por que olhamos para Deus? Porque Jesus é a expressão exata de quem é Deus. É a expressão exata. E o homem havia perdido a comunhão com Deus. O homem, diante da criação, ele admirava a lua, admirava as estrelas, mas o homem não tinha mais comunhão com Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos restaurar com Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos conectar com Deus. Quando olhamos com fé para o Filho de Deus, estamos olhando para Deus. Certa vez Filipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus, olhando para Filipe, disse: há tanto tempo está comigo e ainda não vê o Pai? Aquele que me vê, vê o Pai. Quando guardamos e praticamos a palavra do Filho de Deus, por amor a Deus, Deus faz morada dentro de nós, Leandro. Quando lemos o Antigo Testamento e vemos profetas como Jeremias chorando, quando vemos profetas sofrendo por uma mensagem pregada, na verdade nós não estamos vendo um profeta chorão, nós estamos vendo homens conectados com Deus. Homens sentindo o que Deus sente, homens pensando o que Deus pensa. Isso é conectado com Deus. Isso é andar com Deus. E quando conseguimos entender quem é Jesus, quando Jesus Cristo verdadeiramente está nos nossos corações, quando Jesus Cristo verdadeiramente está na nossa vida, além de um script religioso, vocês não têm noção como a vida da gente muda. Começamos a ter um olhar da vida diferente. Começamos a ver o próximo diferente. Porque estamos conectados com Deus. Estamos andando com Deus. E automaticamente algo profundo acontece. Quando nós andamos com Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória. E automaticamente, a cada dia, vamos parecendo mais com Jesus Cristo. Aprenda um negócio essa noite. Só existe um objetivo nosso aqui na terra, é se parecer com Jesus Cristo. Se a trombeta soar essa noite, e nós não parecermos com Jesus Cristo, tudo será em vão. Tudo será em vão. Se nós verdadeiramente não vivermos uma vida com Jesus Cristo, conectado nessa videira verdadeira, tudo terá sido em vão. Conhecer Jesus é tudo. Porque o sentido da nossa existência é estar com Deus, aqui na terra e na glória eternamente. Quando a igreja primitiva nasce, no primeiro século, eles impactaram aquela geração. Sabe por que eles impactaram aquela geração? Porque eles levavam a fé em Jesus até as últimas consequências. E aquilo trouxe um impacto para o mundo. Porque o mundo olhava para a igreja primitiva e via neles um enigma. Eles estavam morrendo por algo que o mundo não via. E o mundo nunca ia ver, porque a alegria deles não era externa, mas era do coração. A alegria deles era Jesus Cristo. E o mundo ficava como um enigma, não conseguia compreender o que levava uma pessoa a morrer por Cristo. O mundo não entendia e o mundo não poderia mesmo entender, porque o que levava eles a morrer por Cristo não é aquilo que leva nós hoje a morrer por Cristo. Hoje pessoas morrem por um carro, pessoas morrem por uma casa. A verdadeira igreja não morre por isso, ela morre por Jesus Cristo. E tudo aquilo era um enigma, porque os de fora olhavam para aquilo e não conseguiam compreender tamanha fé. Hoje,
Os de fora olham para nós e compreendem nós, Leandro, porque as mesmas coisas que eu e você adora, o mundo adora. Quando o mundo vê você amando o dinheiro, o mundo compreende você, porque o mundo também ama o dinheiro. Quando o mundo vê você se matando para conquistar uma coisa material, o mundo te compreende, porque o mundo também faz essas mesmas coisas. Mas a verdadeira igreja do Senhor tem Jesus Cristo no coração. Devemos mudar esse script. Deus não nos predestinou para isso. O grande defeito nosso é que nós aceitamos Jesus aqui e achamos que tudo acaba aqui. E esquecemos que quando aceitamos Jesus aqui, a caminhada continua aqui, mas o fim é na glória com Deus. Porque Jesus nos conectou com Deus. Jesus nos levou num patamar ao qual o homem jamais pensou em estar. E uma das coisas lindas é que Jesus deixou tudo na glória. Jesus deixou os querubins, irmão Alexandre. Jesus deixou os serafins. Jesus deixou os 24 anciãos. Jesus deixou tudo por mim e por você. Jesus deixou tudo. A Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo, por mim e por você. Será que nós estamos valorizando isso? Será que nós estamos entendendo quem realmente é Jesus? Será que realmente nós estamos conectados com Jesus? Será que nós realmente estamos mergulhando nas entranhas de Deus e sentindo o que Deus sente, pensando o que Deus pensa? Será que a nossa fé, ela é superficial? Será que eu e você morreria hoje por Cristo? Será que realmente nós pulsamos por Cristo? Não responde para mim. Responda você aí mesmo. Mesmo que muitos que estão aqui hoje, um dia foram conectados com Jesus. Mesmo que muitos que estão aqui hoje, viveram um dia uma conexão verdadeira com Jesus e perderam tudo isso, Deus preparou esse dia para nos conectarmos de novo com Ele. Conectarmos de novo. E Deus hoje, através de Jesus Cristo, Ele quer dizer a frase mais linda que um coração humano pode ouvir. E a frase mais linda não é que Deus vai te dar isso ou aquilo. A frase mais linda que Jesus pode dizer ao coração de um homem e de uma mulher é: perdoados estão os teus pecados. Por mais que a criação que Davi estava olhando, Leandro, por mais que Davi olhava a lua, as estrelas, os mares e tudo que existe, tudo isso não pode redimir o homem. Tudo isso não leva o homem a estar com Deus. Mas Deus, essa noite, vai nos levar a mergulhar nas profundezas de Deus. Deus é infinito. Deus é o maior presente. Jesus é o maior presente que Deus poderia dar para a humanidade. Quando compramos um presente, se você quiser usufruir, quando você compra, vamos usar um exemplo, uma TV, ou quando você compra um aparelho de celular e você quer usufruir ele no máximo da capacidade que ele pode ser usado, você vai no manual dele, não é? Você lê o manual, você vê o que você pode fazer, o que você não pode fazer. O grande presente de Deus para a humanidade, Ele também desceu com o manual. E o manual se chama Evangelho. Se você quer realmente se relacionar com Deus, obedeça o Evangelho. Obedeça o Evangelho de Cristo. Ele te vai
conectar com Deus novamente, vai fazer você crescer com Deus e vai nos dar um crescimento verdadeiro. Realmente vamos crescer como fundamento em Cristo e não como fundamento no mundo. Jesus é o maior presente que o mundo recebeu do céu. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos predestinou para a eternidade. Não vamos desvalorizar esse presente. Não vamos perder a comunhão com esse presente. Talvez nós não teremos mais uma chance como essa. Eu já usei esse exemplo, eu sempre uso esse exemplo várias vezes, quando eu vou por essa linha de pensamento de falar de intimidade com Deus. Eu sempre uso um exemplo de um casal. O casal, ele pode ter tudo. Tudo, Leandro. O casal, ele pode ter a casa mais valiosa do bairro. O casal, ele pode ter o carro mais caro que o dinheiro pode comprar. O casal pode ter vivenciado na vida grandes viagens, conhecido o mundo todo. Mas uma das coisas mais lindas em um casal é a cumplicidade. É quando o esposo chega em casa e olha para a esposa, e só de se olharem, a esposa já sabe o que o esposo está sentindo. E a mesma coisa quando o esposo olha para a esposa, ambos sabem o que estão se sentindo. Sabe o que se chama isso? Cumplicidade. O homem tem que ter isso com Deus. E isso somente Jesus pode dar ao homem. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar. Mas se você não tiver essa intimidade com Deus, tudo é em vão. Tudo é em vão. Conectado com Jesus é a maior honra que Deus deu para o homem. E o lindo de tudo isso é que a graça de Deus, ela se manifestou diante de todos os homens. Deus não é como eu e você, que escolhe as pessoas que vai fazer parte do nosso grupo. Sabe aquelas pessoas que você não gosta, que você tem biquinho? A graça de Deus também se manifestou para eles. E a graça de Deus se manifestou diante de todos. Não diz diante de alguns, ela diz diante de todos os homens. E um instrumento para levar essa graça a todos é eu e você. Não tem como um homem ou uma mulher pregar o Evangelho sem estar conectado com Deus. Não dá, Leandro. Não dá. Se o homem verdadeiramente, se a mulher verdadeiramente não buscar isso, verdadeiramente, ele não vai conseguir ter êxito para falar de Jesus. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Isso não estava no meu script. No ano de 1950, um grande missionário, fugiu o nome dele agora, um missionário canadense, ele pregando sobre missões em um grande congresso, ele disse assim: se o grande intuito de Deus é ganhar almas, lembrei dele, Oswald Smith, se o grande intuito de Deus é ganhar almas, e ele ministrando isso, ele aponta o dedo para aquela multidão, pastora, e diz assim: se o grande intuito de Deus é ganhar almas, e você não está preocupado com isso, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Será que o nosso coração, ele arde
para levar esta mensagem àqueles que estão perdidos? Será que isso somente está aqui? Ou será que já desceu aqui? Deus, Ele quer manifestar essa graça para todos. Deus, Ele não quer somente que eu e você sejamos conectados com Ele. Deus, Ele quer que todos sejam conectados com Ele. A igreja, ela pode ter todos os dons espirituais. Ela pode falar em línguas, ela pode interpretar, ela pode profetizar, ela pode ter todos os dons que Deus dá para ela. A igreja pode ter tudo isso, tudo. Mas isso não aperfeiçoa a igreja. Jesus orando pela igreja, Ele disse assim: Pai, a minha vontade é que eles, eu e você, a minha vontade é que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que todos sejam aperfeiçoados na unidade. É isso que nos aperfeiçoa com Deus. A unidade. Quando a igreja realmente está una, a igreja é edificada. Porque aí todos vão desempenhar o propósito do corpo de Cristo. Existe um grande detalhe. Não tem como nós sermos conectados com Deus se nós não somos conectados com os nossos irmãos. Toma cuidado com as ciladas do diabo. Não tem como você ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com seu irmão. Conectados com Jesus, para chegar nesse patamar, tem que estar conectado com seu irmão. Porque a igreja de Cristo, ela é aperfeiçoada na unidade. Deus, esta noite, vai nos conectar com Jesus de Nazaré. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está falando conosco. Deus, Ele vai dar para nós uma experiência além do que aquela que nós muitas vezes achamos que é ter comunhão com Deus. Poder ficar em pé.